Fala pessoal, aqui é Rubens do Carmo, bem-vindo de volta a mais um vídeo sobre Microsoft Project e hoje a gente vai falar sobre horas extras, né? A atribuição de horas extras nas nossas atividades e nos nossos recursos. Eu sempre recebo algumas dúvidas sobre isso, afinal é um tópico que às vezes é um pouco confuso, né? E a gente vai tentar explorar aqui alguns cenários para poder entender qual que é o mecanismo, né, que o Project usa para poder trabalhar com as horas extras aqui nos nossos projetos, né? Então, vamos lá. Eu montei um cenário muito simples aqui, porque eu quero focar realmente no que interessa. Então, eu criei uma tarefa, tá? Coloquei o nome de tarefa, duração de 5 dias e atribuí um recurso chamado recurso. E atribuição normal com 100% das unidades, e ele calculou aqui as nossas 40 horas, né? 8 horas por dia de trabalho durante 5 dias. Não estou lidando com custos aqui, não vou me preocupar com linhas de base, com datas de status e nada disso. A gente vai somente explorar um pouquinho da coluna aqui e de horas extras, né? E também manipular um pouco as nossas atribuições. Então, beleza. Feito isso, entendido aqui o nosso cenário, né? A primeira coisa que eu vou fazer, então, afinal, é pegar e começar a inserir hora extra aqui nessa atividade. Então, vamos supor que eu tenha descoberto aqui na empresa que a gente não vai dar conta de entregar essa atividade com 40 horas de trabalho, que a gente vai precisar de pelo menos 50 horas. Mas eu também não posso aumentar a duração dela, ela tem que estar pronta dentro desses 5 dias e eu também não tenho ninguém para ajudar esse recurso aqui. Então esse cara vai ter que fazer hora extra. Então, para a gente começar a desenvolver esse cenário aqui, eu vou colocar as nossas 50 horas de trabalho. Então a primeira coisa que ele vai fazer, afinal eu mudei o trabalho, né? É me perguntar se eu quero aumentar a duração ou as unidades, né? As horas que os recursos vão trabalhar por dia, que é o que eu vou fazer. Isso, obviamente, vai sobrecarregar, né, o meu recurso, então ele vai apontar aqui a superalocação, né? Eu estou com 125%, são exatamente as 2 horas extras por dia que eu vou precisar. E aqui entra a primeira questão, que eu não consigo, tá, manipular na hora que eu for planejar essas horas extras, se eu quero trabalhar essas 10 horas, por exemplo, com 5 horas na segunda e 5 horas na quinta, por exemplo. Inevitavelmente, quando eu colocar as 10 horas extras aqui, o Project vai ratear e vai distribuir isso conforme os dias, né, a duração da tarefa. Então, se eu colocar aqui no trabalho de horas extras 10 horas, que é o que eu preciso, e dar um OK, a primeira coisa que ele vai fazer é diminuir a minha duração, porque as minhas unidades estão fixas, tá? Conforme a minha configuração padrão. Vou até colocar a coluna aqui para a gente dar uma olhada. Unidades fixas. Então, obviamente, mesmo eu colocando horas extras, como ele não vai fazer alteração da minha unidade aqui, ele mudou a duração. Então eu preciso voltar essa duração para 5 dias. E no caso, obviamente, eu também não posso deixar o meu recurso trabalhando 125%, né? Então eu vou voltar ele para 100%. E quando eu der um OK, o Project já vai corrigir a duração para 5 dias. Se o meu trabalho fosse fixo, aí seria outra conversa, porque aí ele poderia sim fazer a alteração da minha unidade, né? Ou se a minha duração fosse fixa. Vou ocultar essa coluna aqui. Então, beleza. Nós estamos aqui com 50 horas de trabalho, 5 dias de duração. Dessas 50 horas, 10 horas são horas extras. Então, eu vou colocar aqui a nossa exibição de uso da tarefa para a gente começar a comparar. Eu tenho aqui 10 horas por dia, 2 extras, então as outras horas, né, as outras 8 horas por dia são as minhas atribuições aqui normais de 100% de unidades.
Bom, legal. Vamos só entender aqui o que eu adicionei, né? Eu coloquei aqui na opçãozinha aqui, clicando com o botão direito, estilo de detalhes. Em detalhes de uso, eu busquei aqui algumas colunas, né? Alguns campos para poder mostrar ali pra gente. Então foi o campo trabalho, trabalho de horas extras, trabalho real e trabalho real de horas extras, né? Então é o que eu tenho aqui que foi planejado e depois o real é conforme eu for executando a medição. E aqui está o nosso primeiro ponto, né? Se você observar, o project de fato ele distribuiu as nossas 10 horas com 2 horas por dia. Se porventura eu identificasse que nesse caso, então vão ser 55 horas, eu vou ter que trabalhar com essa distribuição, né? Eu adicionei 1 hora por dia, o project automaticamente já vai jogar 1 hora a mais por dia aqui no nosso rateio. Ele não vai fazer isso de uma vez, como eu disse, porque meu tipo, né, de atribuição está como unidade fixa. Então, olha só, repare bem que se eu colocar aqui 50 horas, 55, aliás, ele já aumentou minha duração, porque a minha unidade é fixa, redistribuiu todo mundo aqui, inclusive as horas extras. E aí, quando eu volto com a minha duração para 5 dias, ele vai me perguntar se eu quero diminuir o trabalho ou aumentar. Nesse caso, eu vou ter que aumentar. E aí eu continuo com o recurso superalocado, porque ele manteve as 2 horas aqui e aonde que ele foi mexer? Na minha atribuição. Ele voltou, olha só, ele aumentou para 103%. Ele aumentou, na verdade é 112,5%. Ele arredonda para 113. Se você dividir 1 por 8 aí, 1 hora por 8 horas, você vai ver que vai dar 12,5, que seria essa fração. Então a gente precisa também voltar o nosso recurso, né, a nossa atribuição para 100%. Então eu vou colocar aqui novamente 100% das unidades. E preciso também colocar as minhas horas extras em 15 horas. E aí o project fez a correção. A gente tem aqui 5 dias, 55 horas de trabalho, 11 horas por dia, sendo 3 horas extras, né? E as outras 8 são as horas tradicionais. Então, feita essa modificação, agora a gente poderia começar então a realizar as medições e aqui eu consigo manipular. O trabalho de hora extra, você observa que qualquer coisa que eu digitar aqui, der 2 cliques, ele vai abrir aqui a configuração de estilo de detalhe que não tem nada a ver com isso. Mas vou até, tô batendo aqui no teclado, acredito que você consiga ouvir. Não consigo alterar. Aqui não tem como manipular, somente no total do trabalho de horas extras. É algo que a Microsoft poderia melhorar? Sim, eu acho que é algo que a Microsoft poderia melhorar e dar essa liberdade para a gente de planejar 5 horas. Nesse caso agora a gente passou para 55, né? São 15 horas extras. Poderia ser 5 na segunda e as 5 na quarta e 5 na quinta, na sexta, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Enfim, não dá. Então o que a gente pode fazer aqui no nosso cenário? Quando a gente for realizar a medição, a gente pode lançar aquilo que a gente fez na realidade. Então se eu optei por trabalhar 5 horas na segunda, 5 na quarta, 5 na sexta, aqui na medição eu consigo fazer essa manipulação através das colunas de trabalho real e trabalho real de horas extras. Então vamos simular 2 opções aqui primeiro. A primeira eu vou fazer a atualização normal para você ver a distribuição do project. Então eu vou supor que na segunda-feira eu trabalhei tudo certinho, então vou colocar minhas 11 horas aqui. E aí ele já vai até atualizar aqui o meu trabalho real de horas extras, tá? Então a gente manteve tudo do jeito que estava. Lembrando, não estou manipulando custos aqui. Lembra que o custo que você colocou como custo de hora extra, o project vai calcular automaticamente, mesmo quando você distribui e redistribui aqui as horas extras, tá? A quantidade e tudo mais. Ele simplesmente vai refazer o cálculo conforme
a fórmula dele de atribuição, tudo do mesmo jeito. Então vamos supor então que na terça, vou fazer uma modificação agora, eu vou pensar aqui que eu não trabalhei conforme eu planejei, eu tive um trabalho, por exemplo, de 2 horas extras só, ao invés de 3, né? Então eu vou morder aqui 1 hora para deixar para trás. Então o que vai acontecer? O meu trabalho real vai ser de 10 horas. Então ele já automaticamente já calculou as horas extras como 2 horas e ele já fez a redistribuição dessa hora restante nos outros 3 dias. Então eu vou dar um Ctrl Z e vamos supor que eu tenha trabalhado 1 hora extra só. E aí tenham ficado 2 horas extras. Melhor, como tem 3 dias restantes, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar as 8 horas só aqui no meu trabalho real. Vamos trabalhar as 8 horas aqui e dizer que eu não trabalhei as horas extras. Então ele vai deixar 0 e olha só o que ele fez. Ele já colocou 1 hora para quarta, 1 para quinta, 1 para sexta. Ele já fez essa redistribuição. Uma outra coisa que eu poderia fazer também é se eu fosse simular aqui o fato de que eu trabalhei as 3 horas extras completas, mais as minhas atribuições ao longo do dia eu falhei. Então essas 11 horas menos 3 vão dar 8 horas e eu vou tirar essas 3 horas. Então eu vou dizer que eu trabalhei 5 horas no meu dia normal e 3 horas extras depois do meu horário eu trabalhei tradicionalmente. Por quê? Porque se eu fizer isso eu não vou redistribuir hora extra, porque as minhas horas extras foram trabalhadas. Então seria um cenário de 5 horas de trabalho real. Então ele vai distribuir todo mundo. Ó, ele até inclusive aumentou para segunda-feira o trabalho que está faltando e redistribuiu as horas extras, porque lembra que ele mantém as horas extras em 15 horas. Ele não vai aumentar isso daqui, né, para poder cobrir e concluir a tarefa nos 5 dias. Só que aí eu vou colocar na minha coluna, né, de trabalho real de horas extras, eu vou colocar as 3 horas extras que eu trabalhei. E aí olha só o que aconteceu. Ele passou o meu trabalho real para 8 horas, sendo que dessas 8 horas, 3 horas foram extras. Então ele já fez a redistribuição aqui, ó, ele reduziu um pouquinho de hora extra. Como ele tem que distribuir isso em todos os dias, e eu aumentei aqui um dia da minha tarefa, o que ele fez? Ele já tirou um pouquinho das horas extras dos outros dias, e aí ele colocou o trabalho que ficou restante para concluir a minha tarefa na segunda-feira e contando com a hora extra. Então, as 5 horas que eu trabalhei na quarta-feira, ele ficou faltando 3, as 3 aqui, ele jogou para cá, para segunda-feira. Então ele colocou aqui que eu tenho 3 horas na segunda, 1 hora extra para concluir, porque ele fez o rateio aqui do restante. Ele poderia ter deixado 1 hora aqui em cada dia, né? E deixado só essas 3 horas para segunda-feira. Porém, ele não fez isso porque o project, infelizmente, como eu disse, ele vai redistribuir sempre por todos os dias de duração. E é exatamente isso aqui que gera muita confusão, né? Porque fica um negócio meio esquisito mesmo, né? Por que não manter essas horas extras igual tava e deixar só as 3 horas restantes que eu furei aqui na terça-feira para segunda, né? Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito. Então, eu estou justamente explorando esses cenários para que haja essa compreensão. Vou voltar aqui, vou dar alguns Ctrl Zs e vou dizer que aqui eu trabalhei, então, não vou furar as minhas 8 horas tradicionais, então eu vou deixar minhas 8 horas, 0 hora extras, e aí ele distribuiu 1 hora para cada dia a mais. E aí, olha só, os outros dias passaram para 12. E aí, no próximo dia, na quarta-feira, eu, por exemplo, posso ter trabalhado normal, as minhas 11 horas, quer dizer, 12, né? Que aí ele já teve que jogar meia hora a mais para os outros dias, tá vendo? Porque eu já pulei aqui. Minhas horas extras foram 3 horas ao invés de 4. Ele sempre pega as suas 8 horas primeiro, tá? E depois o que faltar é o que ele vai descontar da hora extra. Então, se eu colocasse 10 horas aqui, 2 horas extras. Se eu quiser falar aqui
as horas extras foram concluídas. Eu falhei no meu dia, né, nas minhas horas tradicionais, aí eu tenho que dizer para ele primeiro as 4 horas, e aí ele vai jogar todo o restante, e aí eu preciso dizer que as minhas horas extras foram feitas, mais 4, porque isso vai mudar justamente a redistribuição aqui. E aí você consegue ver essa diferença aqui do lado, nessa coluna de trabalho de horas extras restantes, que nesse caso são 8. Ou seja, eu fiz aqui 3 horas na segunda e na quarta-feira, por mais que eu não tenha concluído as minhas 12 horas que eu precisava, as minhas horas extras eu completei. Então eu fiz 7, faltam 8 horas para completar minhas 15. Se eu tivesse, por exemplo, feito as 8 horas de trabalho real, se foi 8 horas e eu tive 0 de horas extras, minhas horas extras restantes 12. Né? Então isso daqui também é interessante. Naquele cenário que a gente manipulou de trabalho real, 4 horas e mais 4 horas extras aqui, né? Olha só, meu trabalho de horas extras restantes, 8 horas e por aí vai. Então outro cenário que a gente pode simular, o Project sempre vai fazer essa distribuição, né? Então eu vou manter aqui as 12 horas que estavam planejadas, né? Então ele deixou aqui as 4 horas extras, eu poderia seguir conforme os planos aqui todos os outros dias. E aí ele vai manter essa tarefa aqui até a conclusão. Olha, ele já marcou o status dela ali como concluído. Vou dar alguns Ctrl Zs aqui também para voltar, para a gente simular o cenário então com segunda, quarta e sexta. O que a gente poderia fazer? Eu acho que com essa explicação a gente consegue já ter uma ideia, né? Na medição do que pode ser feito. Então, na segunda-feira, eu vou marcar aqui que eu trabalhei. Se eu fiz 5 horas extras, né? E as minhas 8 horas tradicionais, eu vou ter que marcar aqui que eu trabalhei. Vou pôr aqui primeiro 8 horas e depois as 5 horas extras. Então, ele já calculou as 3 horas e fez a redistribuição. Né? Ele já calculou as 13 horas aqui, aliás, da segunda e fez a redistribuição. Faltam 10 horas. Aí na terça eu trabalhei 8 horas e tive 0 de hora extra. Aí ele redistribuiu de novo. Aí na quarta eu vou lá e vou lançar minhas 13 horas outra vez, né? E 5 horas extras. E aí, peraí. E nesse caso aqui eu tenho que lançar trabalho real de 8. E aí as 5 de horas extras para ele adicionar ali, que agora aqui é trabalho real, né? Então, segunda, quarta, continua 2 horas e meia, quinta-feira, 8 horas, fiz meu dia, bati no 6, né? 8 horas, fiz meu dia normal, ficou faltando 5 horas para sexta, e aí na sexta-feira eu vou lá, boto minhas 8 horas, boto minhas 5 horas extras e concluímos a tarefa. Então, seria uma forma de você fazer essa manipulação, mas não no seu planejamento, e sim durante a sua medição. Por fim, a última coisa que eu gostaria de mostrar seria um cenário em que a gente completa as nossas atividades, né, as nossas atribuições normal durante a semana, mas a gente não completa as horas extras. Então, o que ficaria para segunda-feira seria somente as horas extras. E isso também gera um cenário confuso aqui, porque olha só o que vai acontecer. Dei alguns Ctrl Zs aqui, então eu tenho aqui, mantendo aquele cenário, tá? 13 horas, né? Trabalhei 5 horas na segunda, 0 hora na terça. Na quarta-feira aqui eu tô zerado. Eu vou colocar 5 horas também. E aí vão ficar faltando aquelas 5 horas. Na quinta eu vou deixar só as 8 horas. E aí na sexta-feira só as 8 horas também. E olha só que interessante agora. A gente tem um cenário em que eu tenho a tarefa aqui quase que aparentemente concluída, mas não tá. Você pode observar que o meu status aqui não deu o Vzinho, não deu o check.
o meu percentual concluído está em 99%. E por que que o Project não jogou nada para segunda-feira? Na verdade, ele não está mostrando aqui, tá? Porque se você observar o trabalho de horas extras restante, tá em 5 horas, que são exatamente as horas que estão faltando para a gente entregar. E se eu adicionar a coluna aqui de trabalho real, que seria o somatório de tudo que eu entreguei até agora, você vai observar que está em 50 horas. Então, tá faltando 5 horas. Tá, são exatamente as 5 horas extras, né, que a gente não entregou. Deixa eu ver se eu tenho a coluna aqui de trabalho real de horas extras. Acredito que sim. Trabalho real de horas extras vai estar em 10 horas. Olha lá. Então, aqui fica essa incógnita também. Se alguém da Microsoft, acho difícil, mas estiver vendo isso daqui e quiser levar para frente, é algo que dificulta também o pessoal e gera muita dúvida, porque o Project não está mostrando mais nada para mim, mas eu sei que está faltando. Tarefa para eu entregar aqui, trabalho para ser entregue, né? Então, aqui na exibição eu tenho 55 horas, trabalho de horas extras 15, trabalho real 50, trabalho restante 5, e aqui está mostrando nada para segunda-feira, porque são horas extras. Então eu vou voltar aqui para nossa exibição de uso da tarefa. Então é isso, acredito que deu para a gente entender um pouco de como o Project manipula, né, e distribui essa questão das horas extras aqui na tarefa. E a gente já entendeu também que para que a gente conclua essa tarefa, né, eu preciso lançar aqui as minhas horas extras reais na segunda-feira. Daí sim ele vai prolongar aqui essa atividade e agora sim ele vai concluir, né? E vai marcar que o trabalho de horas extras restantes está em 0 horas e obviamente também ele não vai ocupar, né, 5 horas do dia do meu recurso aqui, o que poderia causar superalocação. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado aí a vocês entenderem um pouco melhor essa questão, tirado um pouco das dúvidas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.